Agora você vê um Estado que já foi comandava a política, que foi o Estado agregador, o Estado que tinha os melhores quadros, não só do PSD, mas da UDN, que tinha, dá um sujeito que nesse Zema aí é uma humilhação, viu? Como mineiro, eu me sinto profundamente humilhado aí. Ele é uma zebra completa. E zebra, quem foi do Globo que falou? Onde já se viu o Flávio Dino dizer que é inimigo da. Gente, a unificação brasileira é o maior feito de um país que errou em tudo. Lá foi o maior feito da construção de uma nação e o cara do Globo, eu conheci só porque falou isso aí. Deus. Não, o cara do. Aliás, a mídia, né? Vamos pegar esse ponto. Depois eu queria ouvir o Cláudio Couto, mas queria comentar esse ponto aí. Primeiro, o Estadão fez um favor, deu uma editada favorável ao Zema na segunda, na primeira versão que saiu na íntegra, e depois o Estadão deu aquela ajudada para ver se amenizava a fala. Então, quer dizer, o Estadão mexeu na declaração do Zema. Mas no corpo da entrevista ou no título? Não, no título. No título. A primeira versão. Pegaram a zebra gaúcha lá para tentar. A zebra gaúcha teve que sair desmentindo aí, dizendo que não tinha elogiado nada. E o Globo faz essa, porque, na verdade, a frase do Flávio Dino foi descontextualizada. Ele fez uma citação ao Ulisses Guimarães. Exatamente. Quer dizer, quem é contra a Constituição é contra a pátria. E é que é isso. A Constituição, inclusive, definiu essa relação das federações brasileiras e faz o Brasil ser o que é. Agora, Cláudio Couto, queria te ouvir, quer dizer, e também o Nassif, mas a cada momento que passa nessa tentativa de você criar uma oposição, a sensação que eu tenho é que o Lula só fica rindo, né? O Lula joga parado, e ganha jogando parado, não é isso? É o que está acontecendo, né? Tem tanta burrice, né, do lado adversário, né? Essa do Zema foi uma, né? Acho que o equino é outro, não é a zebra, né? É outro animal, né? Que, aliás, outro dia foi lembrado pelo Bolsonaro, né? Embora o próprio Lula fez questão de salvar a vida do jumento aí, né? Porque, afinal de contas, o jumento não merecia tal comparação como foi feito lá atrás. Mas, além dessa derrapada do Zema, a gente viu, só para mencionar aqui um outro caso que chega a ser engraçado até, né? Que veio ontem à tona, que é essa história dos e-mails e os ajudantes de ordens do Bolsonaro, todos ali formados pelas escolas militares, aquelas que deveriam formar gente esperta, gente bem competente, que eles, né, tiveram o cuidado ali de deletar os e-mails que trocavam, só esqueceram de esvaziar a lixeira, que é vamos dizer, um procedimento trivial, né, de qualquer um que mexe com o computador. Pelo menos a partir daí a gente sabe que não são hackers, né, não oferecem risco desse ponto de vista, porque mal sabem esvaziar a lixeira do computador. Né? Agora, é isso, né? É tanta atrapalhada do lado adversário que vai facilitando a vida do governo. Mas a gente não deve deixar de observar, para além da atrapalhada, o que está alimentando essa lógica. O Zema, pela segunda vez, aliás, este ano, ele cometeu um sincericídio demonstrando seu preconceito regional. Né? Já tinha falado lá atrás da parte do Brasil que, segundo ele, a parte que trabalha e a parte que vive de auxílio. Falou disso há um tempo atrás. E agora voltou com essa conversa. E voltou com essa conversa dizendo isso, né? As vaquinhas que produzem, as vaquinhas que não produzem. Assim que ele denominou a população brasileira e as diferentes regiões. O que dizer de alguém assim? Né, que expressou aquilo que pensa. Né? Assim como aqui em São Paulo, depois a gente vai falar disso, não quero adiantar coisas, mas quando o Tarcísio disse que estava muito satisfeito com a operação no Guarujá, ele estava sendo sincero. Ele realmente estava muito satisfeito com a operação no Guarujá, que é o que a gente poderia esperar de um bolsonarista. E os bolsonaristas do Partido Novo, né, aqueles que, em vez de comer de boca aberta e com a mão e derrubar a farofa no chão, eles comem com talheres, mas ainda assim têm a mesma dieta, né, mostram a que vieram quando dão declarações dessa natureza. Inclusive, o Partido Novo, que vem em socorro do Zé, né, que apoiou o posicionamento dele. Então, eu acho que, na realidade, o que a gente está vendo é uma parcela aí da classe política brasileira revelando todo o seu reacionarismo combinado com a sua estupidez. É uma mistura de ser reacionário com ser burro. Né? E aí, está nisso.
Não tem a interpretação não dá para escapar disso. Não tem outra interpretação. São estúpidos. Né? Eu até aliviaria um pouco. Eu acho que o Eduardo Leite, esse sim, acho que se expressou muito mal, porque quando ele vem a público, ele tenta defender o consórcio e tentar colocar o consórcio fora disso. Mas do jeito que ele falou, dá a impressão que ele está defendendo a posição do Zema. Aí teve que vir uma segunda vez. Mas acho que é um pouco injusto dizer que ele defendeu a posição do Zema naqueles mesmos termos. Acho que o que ele quis mais foi salvar uma coisa que eu até acho positiva mesmo, que é esse consórcio de cooperação regional, que já tem na Amazônia, né, nos estados amazônicos, tem no Nordeste. Não há por que você não ter. O consorciamento é uma forma muito interessante de cooperação horizontal entre governos. A gente vê isso no nível municipal. Agora, o Zema, o que ele tentou fazer foi partidarizar esse consórcio no sentido de ser parte de uma facção de extrema-direita para servir aos seus propósitos eleitorais. E aí porque joga tudo por terra, né? Porque embora o consórcio do Nordeste tenha no fundo virado, ou tenha se transformado numa frente de oposição ao Bolsonaro, mas pela dinâmica da política naquele momento, ele não nasceu com esse propósito. Ele nasceu para ser uma associação, inclusive para você baratear compras, é óbvio. Se você tem um estado, vários Estados Unidos, que vão comprar uma quantidade X de, sei lá, insumos hospitalares, por exemplo, fica muito mais barato você fazer uma licitação que contemple vários estados do que cada um estado fazer uma licitação. Me parecia isso. Agora, qual é o princípio que junta o consórcio sul-sudeste? Eu não sei qual é. Porque no Nordeste tem uma clara objetivo técnico. Você pega o consórcio, cá para nós, a gente tem, para mim, o setor mais inteligente, mais definitivo, mais decisivo para a história moderna do Brasil é o setor de saúde. E eles lá atrás montaram o melhor modelo federativo, que foi a questão do SUS, onde é previsto o consórcio. Você tem o consórcio, esses hospitais referência e tudo, eles estão dentro de uma lógica de consórcio. E o consórcio ele é fantástico, porque primeiro, ele não é rígido. Você pode ter o consórcio da bacia do Rio tal, para ver o uso da água, consórcio de compras. E não tem dono, porque não é o governador X ou o prefeito Y, é o Estado ou o município que representa o consórcio. Né? Agora, você coloca algo que é de uma engenhosidade, e foi em Minas que começaram os consórcios de saúde, tudo. Agora, você pega um negócio engenhoso como esse, coloca nas mãos de uma zebra, que nem o Zema aí, e cá para nós, o Eduardo, o Couto lembrou bem, o Eduardo lá do Sul, lá foi o Estadão que tentou dar uma guaribada lá para tentar salvar o seu entrevistado lá, Zema, né? Mas E aí acreditaram na conta do Eduardo Leite. Que nessa aí eu acho que é sacanagem com o cara. Ele não saiu defendendo o Zema, ele saiu defendendo o consórcio, que eu acho que é diferente. Aí vamos ser justos com o cidadão, né? Ele pode ter outras posições que a gente critica, mas nessa aí ele é inocente. É isso. Essa busca é insana. É sempre a história. Não, eles vão achar alguém que é mais racional que o Bolsonaro. Então, exato. À espera. Estou sentado aqui também, esperando tanto a guerra de secessão quanto o bolsonarista racional. Porque tudo até agora, Tarcísio, Zema... tudo. Agora, ele fez uma pergunta, falou da vaquinha que produz, a vaquinha que não produz. Cláudio Couto, você acha que, por exemplo, aquele gado que ficava ali na porta do Palácio da Alvorada, produzia ou não produzia? Era certamente improdutivo, mas ali eu acho que já era caso de sacrifício. O Clésio Campos aqui, é irracional. Onde esses fascistas desejam chegar? O bolsonazismo coloca toda a sociedade brasileira em perigo. O Mulu Luciano, idiota ignorante, vergonha dos mineiros. O Carlos Almeida, amei essa história dos e-mails. Assim como o lavajatismo acabou com o mito do juiz inteligente, o bolsonarismo serviu ao menos para acabar com a ideia de que milicos são espertos. O Afonso Celso Leitão, Zema desconhece Minas Gerais. Minas é um queijo com 3 sabores, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste. É verdade, Minas é essa grande junção. Sala 3, sou mineiro, tenho nojo do Gema. Mas qual a diferença entre o Zema e o Anastasia? Não. Aí é injusto. Aí é injusto. Fala 3, é injusto. Ele não chegava tanto.
É. Era de outra espécie, né? Não. Mesmo o Aécio, que é aquela coisa horrorosa lá, não tem comparação, gente. O Zema é um Neandertal aí da política mineira.